Olá, podcaster! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Depois do Pitch. Esse é um podcast para você que é empreendedor, para você que quer aprender mais, se conectar com pessoas que podem acrescentar mais conhecimento na sua vida, mais ideias, insights. Você está no lugar certo. Esse é o lugar aqui para você desenvolver a sua rede, seu conhecimento e poder seguir essa jornada empreendedora, essa jornada de networker que nós somos. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial, é um convidado que eu já assisti uma palestra dele, já vi a sua história, conheci a sua história. É uma pessoa que é jundiaense, né? Você é jundiaense também. Jundiaí. Jundiaense, Sou paulistano, mas eu morava em Jundiaí. morava em Jundiaí. É. Então, assim, né, ele é daqui de casa, né? E tô hoje aqui com o nosso convidado Tiago Oliveira. Seja Obrigado pelo bem-vindo, Tiago. convite, Brunão. Tamo junto. Espero contribuir aí e aprender também. Bora lá, então. Tiago, todo mundo que senta aqui na cadeira, eu peço para se apresentar rapidamente, é para fazer o seu pitch, né? E com você não vai ser diferente, porque esse podcast aqui ele é depois do pitch. Então só vai começar mesmo depois que você se apresentar. Então, por favor, se apresente. Sou Tiago Oliveira, empreendo há mais de 20 anos, casado com Fabiana Oliveira, pai do Pedro, Alexandre e Mariana. Fundei um negócio do zero, o negócio cresceu, depois de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Esse negócio foi vendido por um valor muito relevante, quando estava no auge. Hoje eu sou sócio da Bossa Nova, Venture Capital, sou sócio da Ace, sou sócio de uma corretora que fica aqui em Jundiaí chamada Saigon. E aí tem uma fundação também que, na minha opinião, é o trabalho mais bonito que eu e minha esposa faz, que é ajudar pessoas com habilidades, pessoas vulneráveis com habilidades socioemocionais. Essa fundação está aqui no Brasil e também na África. Então é isso. Que legal, que legal. E, bom, eu ouvi bastante da sua história e é uma história que eh, me, me tocou muito, porque, na verdade, todo empreendedor tem uma história para contar, desde que ele não desista, né? Porque acho que a parte mais triste do empreendedorismo é quando a pessoa, de fato, ela joga a toalha e fala assim, não, não consigo superar isso, ou realmente empreender não é para mim. E eu acho muito difícil que empreender eh, não seja para todos. Todo mundo pode ensinar algo, todo mundo pode fazer algo com as próprias mãos. Então, eu acho que empreendedorismo é algo que já está enraizado no brasileiro. Mas eu vou trazer uma outra reflexão e uma outra visão. Empreender é muito chato. Você passa, quando você tem o seu negócio, você passa grande parte do tempo fazendo coisas chatas. Todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo. Por que, na minha concepção, é isso? Porque empreender é uma montanha-russa de emoções. Empreender é você lidar todos os dias com desafios, com problemas. Você passa grande parte do tempo resolvendo problemas. Então, todo mundo pode empreender? Sim. Mas todo mundo está preparado para empreender? Não, Não. né? Como CLT também. CLT, muitos influencers colocaram e pintaram a CLT como caos. A CLT tem os seus lados bons também. Com certeza, com certeza. E trazendo essa visão, né? Todo mundo pode empreender, mas empreender não é de fato, né, para todo mundo. Eh, eu vejo que muitas vezes quando a pessoa ela joga a toalha mesmo, ela desiste, aquilo ela vive sempre, pelo menos as pessoas que eu conheço, né, que desistiram de empreender, parece que elas vivem, né, poxa, falhei, né? E a cultura no Brasil, pelo menos, é de não posso falhar, porque se eu falhar, o que os outros vão pensar? Vão, né? Você é menos porque você falhou, né? E eu já empreendi com várias coisas e sei que, assim, cara, eu falhei em várias coisas. Então, assim, o que que você. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou a empreender lá atrás? Ou como é que você chegou nessa questão do empreendedorismo? Só uma observação antes de contar minha história, Bruno. Assim, eu moro nos Estados Unidos há 8 anos, né? Na minha cabeça e a minha vivência, duas grandes diferenças dos Estados Unidos quando se trata de falha.
O americano entende a falha como a porta do fundo para o sucesso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, tem um fator legal também. Nos Estados Unidos, quando você falha, quando você quebra, vamos falar o português claro aqui, você consegue blindar a tua pessoa física, diferente no Brasil, que você acaba envolvendo tudo. Então, essas são as duas grandes diferenças. Voltando para minha história. Sou nascido em São Paulo, extremo leste de São Paulo, uma longa história curta. Eu era office boy, minha carteira de trabalho inclusive é em branca, porque né, quando eu trabalhei de office boy, para quem não sabe, os mais jovens, office boy é o motoboy que não tinha moto. Outro dia eu tava indo pra São Francisco com a minha esposa, ela encostou em mim e falou assim: Meu, o motoboy que ficou rico. Eu falei: Não sou motoboy, eu era office boy. Ela falou: Então era pior do que eu imaginava. Era pior do que eu imaginava. Meu pai estava desempregado, tinha um Monza 94 parado na garagem. Eu vejo um anúncio em jornal que estavam agregando motorista, vou lá, contrato, me inscrevo nessa vaga, começo como motorista entregador em São Paulo, isso no ano de 2020 para 2021. Eu tinha em torno de 20 para 21 anos. E nessa empresa eu comecei a trabalhar e eu comecei a entender uma coisa ali. Eu comecei a questionar o status quo. Eu comecei a perguntar, me provocar, porque eu tinha o seguinte: vamos imaginar uma grande rede aqui, Casas Bahia, vai. Ela tem o CD dela, ela tem as lojas dela. Então, a empresa que eu trabalhava e outras grandes empresas, elas pegavam a mercadoria da CD, levavam para a loja e à tarde passava outra equipe e coletava. E aquilo ficou na minha cabeça, por que não fazer a logística reversa? Por que no momento que entregasse não coletasse? Passou-se algum tempo, eu fiquei com isso na cabeça, tinha acabado de conhecer minha atual esposa Fabiana, ela estava na fila da Receita Federal, na época eu fui pegar um senha para o CNPJ, ela também. Aí numa longa história curta, eu pego um investidor anjo, pego 17 mil reais, e monta uma empresa para competir com o Correio, FedEx e UPS. Então você imagina o cenário, né? Nossa. Um jovem, 21 anos, carteira em branco, estudei na escola chamada EPG Padre Antônio na Penha, o lema era entra burro e sai ladrão. E aí decido montar uma empresa para competir simplesmente com o Correio, FedEx e UPS numa sala de 30 metros quadrados. Abro esse negócio, 6 meses tomando não, 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 não. Pensei em desistir várias vezes. Aí recebo o primeiro sim do primeiro cliente chamado ReHap Brinquedo, o nome da pessoa é Milcar. Essa pessoa começa a trabalhar com a gente e nós vamos crescendo até 2004. 2004 começa a tomar um monte de ações trabalhistas, pois eu estava contratando os motoristas agregados, então tinha um vínculo empregatício. Ali eu aprendi a importância de você sonhar grande, executar pequeno, mas executar certo. Perfeito. Aí eu tenho que tomar uma decisão, chego no meu investidor e falo, a gente precisa dar um salto de fé, que é basicamente comprar os veículos próprios, vender, desligar com os agregados e começar a registrar os colaboradores. O meu sócio investidor Wagner é Antíbero, inclusive daqui de Jundiaí, do grupo Benassi, da família Benassi, uma família bem conhecida Aham. aqui. Ele falou, Thiago, pô, eu tenho um patrimônio, eu acho que isso vai correr um risco grande, eu não vou tomar esse risco. Devolvo, recompro a partir dele 5 cheques de 5 mil reais e eu fico sozinho eu com a minha esposa. Esse negócio, em 2007, eu quebro, mas quebro assim, Bruno, de uma forma sobrenatural. Eu não tinha dinheiro para pagar de São Paulo, de Jundiaí para São Paulo, o pedágio na época que era 6,90. Nossa. Eu me lembro até hoje esse número. Eu tinha que sair da onde eu morava, da rodovia de Itu, para ir para minha sogra na Vila Aparecida para pegar 10 reais para pagar o pedágio. E nós ficamos 2 anos nessa pindaíba. Foi o vale, foi o deserto. Eu falo muito, Bruno, que todo empreendedor, em algum momento da jornada, ele vai precisar desequilibrar. E olha que interessante. Às vezes ele desequilibra para tirar a empresa do buraco, como eu desequilibrei, e às vezes desequilibra para fazer o negócio crescer, como eu também desequilibrei. Então, fico ali pensando em parar, pensando em desistir na época com 80 funcionários. Em 20 anos empreendendo, teve uma vez que eu atrasei a folha de pagamento de 80 pessoas. É a maior dor do empreendedor na vida. Eu chegar, reunir o pessoal num pátio e falar, não tenho dinheiro para pagar a folha de pagamento. É a sensação mais dura que o empreendedor pode viver. Depois, eu sou cristão, no momento meu de fé, de oração, eu tenho uma visão, parece história de louco, mas não é, garanto que não é. Pivoto o meu negócio, que é basicamente para carga aérea, e esse negócio começa a crescer até 2009. Então, lógico que eu estou resumindo isso, tá? Perfeito. Aí em 2009,
Eu entendi que o que me trouxe até ali não levaria adiante, que precisava colocar gestão, processo, governança. Pivota esse negócio e cresço ele até 2014 com muita força. Aqui uma história bem legal. 2014 eu já tinha em torno de 20, 24 filiais. Estava muito grande já financeiramente e operacionalmente, em torno de 1.200 funcionários. Eu recebo uma oferta de um fundo de investimento chamado HG Capital para comprar minha empresa. Faz a diligência, faz a auditoria. Eu ia assinar a venda numa quinta-feira. Uma quinta-feira antes, num feriado, um amigo chamado Eduardo Lira, bem conhecido Gerando Falcões, ele estava na minha casa de praia e ele faz uma pergunta para mim. Se você pudesse escolher Jorge Paulo Lema, Bill Gates, Steve Jobs, para pegar uma mentoria, quem que você escolheu? Eu falei, o Lema, pois, na verdade ele não falou Lema, eu que sugiro o Lema, pois estou para vender meu negócio e mudar minha vida. Uma longa história curta de novo, vou no Lema, faturo tanto, deixo tanto em caixa, o fundo que vai me comprar é tal. Ele falou, não vende. Eu fiz 3 vezes a mesma pergunta. Ele falou, você veio escutar a minha opinião ou escutar o que eu queria contar? Ou pegar a minha opinião ou o que você quer escutar? Ele falou isso pra mim. Aí retorno, depois 2 dias, 2 noites sem dormir, volto no fundo e não vendo. Aí depois em 2016 veio uma outra oferta, mas aí para vender, comprar 100% da operação, um outro grande fundo, a primeira operação de search fund do Brasil. Como que é isso? Eles levantam um fundo fora, Aham. levantaram na Califórnia por coincidência, onde eu moro hoje, e aí escolhe uma empresa para comprar e comprar a minha. Fico em transição 2017, entrego o earnout, recebo o bônus, me mudo para Califórnia. Na Califórnia fico bastante mal, eu estava aqui com os maiores empreendedores do Brasil, para cima e para baixo, fazendo palestra, participando de podcasts e tal. E aí eu me vi quem é você na fila do pão nos Estados Unidos. Tenho que ressignificar muita coisa, Sim. trabalhar muito meu ego. 2019 eu compro participações na Bossa Nova, o maior venture capital da América Latina. Tem pessoas lá bem conhecidas, João Kepler, Janguei Diniz, Thiago Nigro. E aí eu fico nesse modelo de só atuando como investidor. Só que em 2021 eu senti a falta de algo que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou como CEO de uma corretora. Eu voltei para o mercado, voltei para o negócio e agora estou competindo com BTG e XP. Ou seja, eu só uma arrumo para minha cabeça, Bruno. Eu só gosto de competir com monstros do mercado. Só gosta, É, não vem com eu probleminha não não, vem com né? probleminha. E agora, depois também, tem um trabalho legal da minha esposa, que ela lidera uma fundação chamada Oliveira Oliver Foundation, Foundation. que eu já compartilhei aqui. Então, esse é o Thiago, uma longa história curta, falei demais, mas é tudo isso. Cara, que legal. E você trouxe aqui vários pontos. Na minha cabeça foram levantando as flags aqui, ó. E até de coisas que você trouxe lá atrás também. É, você falou uma palavra, deserto. E eu acho que quando traz a sua memória o deserto, depois de ter passado por tudo e ter dado tudo certo e tudo mais, talvez hoje ele não doa tanto porque já passou. Você sabe que, pô, Mais dói ainda. dói, né? Quando lembra, né? É, o que que e para muitas pessoas, né? Talvez o deserto, né? Eu também sou cristão e talvez você não o deserto a gente entende, né? Como poxa, tá tudo dando errado ou não tenho mais nada, tal. Mas o deserto para o cristão é, é saber que não é permanência, é saber que é passagem. E conta um pouquinho para mim, como que era esse deserto? Ou o que que te sustentou no deserto? Que qual foi o ponto? Porque eu sei, né? Você já contou para mim aquela história do que você ouviu no banheiro lá, né? E tal. Como que chegou nesse ponto? O deserto é um lugar para você passar, não para você ficar, mas é o lugar onde você mais aprende. Só que isso é muito bonito, romântico, mas a verdade é que quando você está nele, dói demais. Sim. E é difícil suportar, né? Para vocês terem uma ideia, assim, para você ter uma ideia, Bruno, eu chorei durante 6 meses no banheiro e eu escondi de chorar, de desespero, mano, de agonia, né? Então, o deserto é um lugar que nos aprende muito, nos ensina muito,
mas é um lugar que você precisa passar, mas não deve ficar. Se você está no deserto por muitos anos, tem algo de errado na sua vida. E toda vez que eu pensava em parar e desistir, que foram várias, eu fazia a seguinte reflexão. Porque a maior falácia do empreendedorismo é que empreender você pode parar a hora que você quiser. E não é. E eu vou explicar por que não é. Quando você decide empreender, se você decide parar, você já tem um passivo tributário com o governo, você já tem um passivo tributário com colaboradores, você já tem um passivo tributário com fornecedores. Então, às vezes parar dói mais que começar, né? Porque está no meio do caminho. Então, assim, e todas as vezes que eu pensava em parar, eu pensava justamente isso, tá? Falar, cara, se eu parar agora, eu tenho um passivo gigante aqui de 1.000 funcionários. O que que eu vou fazer? Vou dar falência, fechar a porta e sumir do mapa como um bandido? Né? Ou o que que eu vou fazer? Vou, né? Na época não tinha aqui uma coisa polêmica. Hoje, como essa indústria de RJ, de recuperação judicial, que foi criada uma indústria, infelizmente, disso, tem algumas empresas sim que estão em dificuldade, tem outras que não, que viram a oportunidade como uma indústria, né? Então, Bruno, assim, o deserto é um lugar que vai te ensinar muito, mas quando você tá lá, dói demais, cara. Dói demais. 3 coisas que você aprendeu no deserto. Cara, me fortaleceu muito a minha fé. Eu acho que foi a principal, acho não, tenho certeza que foi a principal, buscar um relacionamento com Deus, porque olha que interessante. Qualquer decisão diferente que eu tivesse tomado, né? Eu não estaria aqui para contar. Por exemplo, se eu tivesse dado um salto de fé, aberto filiais, se eu não tivesse eh, qualquer decisão diferente, eu não teria tido sucesso, pois uma decisão. E como você busca a decisão certa? Pelo que eu acredito, é buscando um relacionamento com Deus. Inclusive no Silicon Valley fala que empreendedores têm sorte. A sorte é, na minha opinião, é Deus. Então o deserto ele me ensinou a buscar um relacionamento com Deus. O deserto me ensinou a ter a humildade de pedir ajuda. Pois quando você está no deserto, você tem que, no meu caso, pedir dinheiro emprestado, pedir dinheiro para colaboradores. Isso para mim doeu demais e dói, tá? E o deserto me ensinou ali que é um lugar de passagem, que é um lugar que eu teria muito aprendizado, mas que em algum momento, pela fé, eu estaria fora. Então, esses foram alguns aprendizados do deserto. Tem outros aí que daria aqui mais uma hora falando. E você disse que teve uma experiência, né, em um determinado momento que você teve uma experiência, você falou que você estava no banheiro, que você falou, né, que você chorou no banheiro e você teve uma experiência. Eu tava no banheiro chorando de joelho na minha casa, no meu apartamento, na Anchieta. Sabe aqueles pertinhos da Anchieta ali quando você passa na Anguera, que tem do lado direito? Aham. Da... É Anchieta o nome, né? Eu tava chorando no banheiro, não tinha filhos ainda, tinha recém-casado. E aí eu tive uma visão que era basicamente pivotar o meu negócio, mudar o meu negócio totalmente, que era ir para carga aérea, eu só fazia carga terrestre. E tive essa visão de basicamente enviar mercadoria aéreo. Mandei um amigo, que inclusive é uma história interessante, que esse amigo hoje tem uma empresa que compete com a que eu vendi. E aí esse amigo foi para Bahia e eu fiquei testando e fazendo o MVP. Você sabe o que é MVP? O Aham. que que é MVP? Produto mínimo viável. Não, a mínima vergonha possível. E aí eu fiquei fazendo o meu MVP, que era a mínima vergonha possível, enviando mercadoria na carga aérea e testando. E aí eu vi que funcionava. Reúno meu time e sai abrindo filial e é aí que me tirou do buraco. Mas, o primeiro você tá atento e o deserto me ensinou isso. Você fica muito sensível. Quando você tá no deserto, você busca mais a Deus. É muito mais difícil buscar Deus quando você tá com a coisa muito boa. Eu falo na minha vida hoje. Eu, para parar, para ter um tempo de qualidade com Deus, eu tenho que trabalhar muito mais forte do que antes. Porque hoje tá tudo bem, tá tudo encaixado e é Uhum. normal do ser humano, né? Então, você no deserto você fica muito mais sensível à voz e buscar experiências de Deus. Então, isso foi muito legal para mim, assim. Legal. E eu acredito muito nisso, porque, né, já tive experiências na minha vida, né, não nessa área ainda, algumas sim, mas a gente ouve, né, um direcionamento. E
E você trouxe um outro ponto, né, dessa questão, né, da humildade. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter a humildade para pedir ajuda e também tem que ter o coração ensinável, porque não adianta nada ele pedir ajuda e não ter o coração ensinável, né? O empreendedor ele tem que ter uma vida de um atleta, no meu ponto de vista, né? Que é primeiro entender a diferença de um conselheiro, um mentor e um coach. Entender que são três pessoas totalmente diferentes, cada um com uma função diferente. Se você quiser, uma outra hora eu posso explicar de uma forma bem simples qual que é a principal Não, diferença. já põe aí pra gente. Então, assim, ó, eu tô com um problema para resolver. Como que o Bruno, conselheiro, vai fazer? O Bruno vai buscar no mercado como outras pessoas resolveram esse problema. O Bruno coach, eu estou com um problema para resolver. O Bruno vai me fazer perguntas para eu tomar a melhor decisão. Por isso tem um questionamento, fala assim, coach não tem resultado, coach não precisa ter resultado. Coach ele precisa saber fazer as perguntas certas, que é um baita desafio, Ótimo. tá? E o mentor, mentor é alguém que já tenha passado por aquele problema. Então hoje tem muitos mentores, com todo respeito aqui, se alguém chatear, eu vejo muitos executivos que estão abrindo suas mentorias de empreendedorismo. Eles não poderiam ser mentor. E eu explico por quê. Porque um executivo, ele tem muito para me ensinar, tem muito para nos ensinar, mas ele nunca construiu um negócio do zero. Sim. Quem pode dar mentoria sobre empreendedorismo é quem construiu. Não, esse vai ser um conselheiro. Tudo bem. Ele vai saber buscar as informações, vai saber buscar pela sua rede. Então, entender a diferença é importante. Eu, em 2014, que eu estava para vender meu negócio, eu fui buscar uma mentoria com alguém que já tinha vivido o que eu queria viver naquele momento, que era vender meu negócio. Então, você entender o teu momento, a tua jornada, e aí você decide se você precisa de um coach, de um mentor, de um conselheiro ou até mesmo de um psicólogo ou de um terapeuta para te ajudar em momentos desafiadores. Porque a jornada, Bruno, eu sei que tentam romantizar o Não existe. empreendedorismo, que é tudo muito lindo, aí vai lá o empreendedor na rede social, posta entrando num jato, né, num helicóptero alugado lá de cota, e aí mostra a vida só linda, maravilhosa. A maioria das pessoas não querem empreender. A maioria das pessoas querem o que o Glamour. empreendedorismo te traz, que é o É, glamour, que é o andar, que é o dinheiro. Tá tudo bem, mas nós precisamos assumir isso com verdade, entendeu? perfeito. Nossa, isso aí daria tema só para um podcast, só essa. E, e você, como é que foi, né? Essa virada de chave, você teve a visão, você mudou o negócio e o que te colocou na mesa com os grandes empresários? Cara, eu falo isso, Bruno, isso aqui vai dar um bom corte. Eu falo isso que teve um cara que virou a minha vida e eu fui convidado para falar no podcast dele, e chamado Sandro Magaldi. O Sandro Magaldi, ele era CEO de uma plataforma do Flávio Augusto chamado meusucesso.com, Legal. e lá contaram a minha história no meusucesso.com. E através do Sandro, fui conhecendo muita gente legal. Foi primeiro, porque olha que interessante, o que eu vou falar aqui é um pouco polêmico, né? Eu ter ficado muito tempo no anonimato foi importante para mim construir meu negócio. E hoje o network é super importante, Sim. inclusive você ter um negócio de network, eu acho que ajuda demais. Mas eu ter ficado no anonimato foi importante para eu construir o negócio. E aí o Sandro foi o cara que me abriu a porta, Sandro Magaldi, o nome dele. Ele hoje é palestrante, tem bastante livro. Ele foi o cara que me fez o meu sucesso.com. Comecei a conhecer muita gente legal através dele. E aí minha rede foi ampliando, eu fui comprando participações em outro negócio. Eu fui fazendo muitas conexões e pontes através disso. Que legal. Então, uma conexão abriu todas as portas. Uma conexão mudou a minha vida. Hoje eu tenho um WhatsApp aqui de Jorge Paulo Lema, tem Guilherme Benchimol. Eu chego em qualquer empresário grande hoje, com todo cuidado, lógico, mas eu chego em qualquer empresário hoje porque uma pessoa, um network mudou toda a minha rede. Que legal. O networking, de fato, ele abre a porta. Deixa eu contar a história do network para Claro. vocês entenderem, até na importância do teu negócio na vida das pessoas, né? Olha isso aqui, Bruno. Eu conheci o Sandro Magaldi pelo meu sucesso.com. Aí o Sandro Magaldi eu conheci um cara chamado Pedro e Mike, que eram dono da Ace. Eu fiquei sócio da Ace.
na ACE tinha no conselho no board João Kepler e Pierre Schurmann. Aí eu conheci Pierre Schurmann e João Kepler e fiquei sócio deles na Bossa Nova. Aí na Bossa Nova eu conheci mais o Marcelo Scherto. Aí o Marcelo Scherto trouxe para o meu negócio para fazer padronização de franquia. Então, olha o poder de uma pessoa, o quantos negócios eu me envolvi e fiz, estou de sócio até hoje por causa de uma pessoa que fez uma ponte. Que legal. Né? Legal isso. O network ele abre a porta que, assim, só ter um diploma ou só simplesmente ter um negócio não vai abrir. Na Não vai verdade, abrir. e é um passo. Eu tenho ouvido, né, muito o pessoal trazer uma reflexão que, é assim, olha, empreender é colocar o carro na frente dos bois e contar com o ovo na galinha, né? E isso é uma grande verdade, né? Então, toda essa história que você trouxe, né, vai mostrando esses pontos que, assim, vou lá e vou fazer, né? Não tem por que não fazer, né? O não eu já tenho. É. Quero trazer um outro ponto aqui. Você falou na sua palestra uma coisa que, assim, para mim, pessoalmente, foi uma coisa que me marcou muito e que mudou a forma como eu me enxergo hoje. Você falou sobre autoconhecimento, né? E trouxe um modelo que é conhecido como DISC, né? Um perfil comportamental. E contei para você a minha história, né? O programa desde os 12 anos, um pouquinho como é que funciona. E durante toda a minha vida as pessoas disseram assim, Bruno, você é um cara muito analítico e tal, porque você é um programador, uma pessoa. E aí depois que eu assisti a sua palestra, eu falei, cara, vou fazer esse teste do DISC. E eu descobri que eu não sou analítico. Até pelo teu negócio aqui, você deve ter uma influência também alta. Você deve Exatamente. ser analítico e influente, você deve ter os dois perfis. Sim, E é um baita desafio, porque uma mente quer te comunicar, outra mente não quer tomar risco. Você fica sempre no meio do caminho. é o grande desafio. E, e você contou uma história até particular, né? Que você identificou os padrões dentro dos seus filhos, né? É isso. Conta pra gente, o que que é o DISC, pra quem não sabe, né? E por que que você utiliza o DISC dentro dos seus Ó, negócios, do seu dia a dia? é a ferramenta, sem sombra de dúvida, mais subestimada pelos empreendedores, a que pode diminuir muitos problemas e a que o empreendedor não olha. Então, diz que é um perfil comportamental, que cada um tem o seu perfil comportamental. Então, eu vou trazer o exemplo dos meus filhos e depois eu vou explicar como eu levo isso para os meus negócios, tá? E a importância disso. Então, meus filhos, eu tenho três filhos. Eu comprei um brinquedo novo, né? Meu filho mais novo, não, desculpa, meu mais velho, ele vai querer ler o manual inteiro para começar a montar o brinquedo. A minha do meio, ela vai montar e o brinquedo vai acabar meio torto, faltando uma peça, mas ela vai montar. Meu do meio, meu mais velho é um analítico. A minha do meio é a executora. E o meu mais novo é um influente, 100% influente. Ele vai ficar, vamos lá, pessoal, vocês conseguem. Ele não coloca a mão na massa. E é interessante que um depende do outro, né? E como que eu levo isso para os negócios? O momento de fase que você está do empreendedor, o grande desafio é você traz pessoas genéricas, pessoas que estão dispostas a fazer tudo, né? E depois você transforma genéricas em analíticas, ou você transforma a pessoas em especialistas, né? Você pega então, você traz pessoas genéricas que estão dispostas a fazer um pouco de tudo e depois você transforma elas em especialistas. No teu momento que você está construindo o seu negócio do zero, muita capacidade técnica, talvez não vai ser importante. Você está no momento de construção, precisa fazer tudo. É o café que acaba, você precisa fazer o café, é a água que falta. Então você está nesse momento. Então, o que que a gente faz? A gente aplica o teste comportamental antes de contratar. Eu não olho o currículo. Eu olho o perfil comportamental aliado com um pouco da experiência da pessoa. Por exemplo, uma pessoa da área de finanças, é mais importante ela ter um perfil comportamental com mais estabilidade, um analítico, que vai fazer a rotina das 8 às 5, das 8 às 6 e ir embora. Um cara de vendas ou uma mulher de vendas, ele precisa ter uma influência alta. Porque ele precisa gostar de ficar no telefone. O que que eu vejo no dia a dia? São pessoas em posições erradas
com o teu comportamento. Porque a pessoa virou vendedor porque ela caiu em vendas, mas ela odeia vender. Ela não suporta vender. E ela, por causa do destino, da vida, da necessidade, ela está ali vendendo. Mas essa pessoa daria muito melhor numa área financeira, fazendo um trabalho mais analítico, né? Você pega duas pessoas diferentes, e aqui vocês vão entender a importância disso. Uma acaba o trabalho, um analítico ele gosta de ir para casa, e o descanso é ele com ele. O influente, ele precisa se encontrar com alguém num bar, num happy hour, porque esse é o descanso dele, falar, né? Então, cada um funciona de uma forma. Então, não existe pessoas melhores do que você. A frase, a falácia do empreendedorismo, a frase mais errada é contrate pessoas melhores do que você. Não. Você tem que falar, contrate pessoas complementares a você. Eu fui montar uma corretora em 2021 agora, né? Uhum. 4 anos. 5, na verdade. E eu trouxe pessoas que me complementam no comportamento. Então, eu trouxe um analítico, eu trouxe um analista. Essas pessoas, Bruno, dão muito trabalho no dia a dia. Porque eu tenho um analítico sócio, cara, que eu vou marcar uma reunião daqui um mês, ele já quer que eu faça o invite, já envio hoje, para daqui um mês ele tá, cara, daqui um mês só, mas ele funciona assim, na estabilidade. E quando você entende isso, você flui. Nós usamos uma ferramenta lá chamada DNA organizacional. A gente entende, Bruno, como funciona o time e olha que interessante, em quais pontos da empresa pode ter um conflito grande. Por exemplo, eu sou um cara dominante executor. Eu sou sanguíneo, eu tomo decisão rápida, mas eu faço muita merda. Eu não planejo nada. Você vê quantas vezes que você mudou a agenda. Cara, eu sou desorganizado, né? Eu tenho trabalhado isso, mas não é, eu sou assim. Mas eu executo igual um trator, né? Só que tem pessoas que trabalham ao meu lado e não aguentam isso. Então, entender como você funciona, como teu time funciona no comportamento e também um teste que eu gosto bastante, deixo aqui a dica, fit cultural, para entender se a pessoa tem um fit cultural com a empresa. É uma pessoa, não adianta colocar um bolsonarista para trabalhar numa empresa que o dono é Lula. Vai dar merda em algum momento. Aham. Ou ao contrário, né? Então, assim, são culturas e pensamentos totalmente diferentes. Em algum momento vai dar conflito. Então, ter fit cultural e fit comportamental é o que nós olhamos antes da contratação. E aí depois a gente olha tecnicamente se a pessoa está qualificada, mas as pessoas são demitidas por Por comportamento. comportamento. Você contrata pelo currículo, olha que forte isso que eu É. vou falar. Você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, só que ninguém avalia o comportamento da pessoa antes de Antes entrar, de entrar. entendeu? E aí é onde a pessoa acaba saindo. Sim. Isso é muito nítido, né? E até por isso, e até por isso que a gente vê em algumas empresas a troca, que eles acabam pegando o mesmo perfil comportamental, eles não, eles querem a capacidade técnica, né? Eles não querem saber que, e aí acaba patinando nisso, É, até achar, eu vou acertar alguém lá contar, dentro. eu vou contar uma história bem rápida da importância disso dentro de uma empresa. Nós tínhamos uma pessoa que entregava muito, mas ela estava extremamente cansada. Você vê que ela estava desanimada. Rodamos o teste perfil comportamental. Ela era uma analítica, que estava na área comercial, ou seja, ela estava rodando Hum, no adaptado muito grande. Quando você roda num comportamento adaptado seu, você faz, você roda. Eu, por exemplo, estou aqui me comunicando. Comunicação não é meu forte, né? Mas eu faço. Mas se eu ficar muito tempo falando, eu vou estar no meu adaptado. Aí a chance de ter um burnout, uhum, a chance de entrar num colapso emocional é grande. Porque você está muito tempo rodando fora do teu natural, entendeu? sim, Então tem que tomar cuidado com isso. sim. Não, e depois que eu fiz o teste, para mim, ficou muito claro qual que era o meu perfil. E o legal é que, assim, falando como empreendedor, né? Então você tem que olhar para você, porque às vezes você tá assumindo papel que não é seu. Sim, E quando eu entendi o meu perfil comportamental, eu comecei até a me respeitar em determinados pontos. é isso. Por quê? Aí você não quer, às vezes você não quer delegar alguma coisa porque você não vai confiar que alguém vai fazer aquilo e da forma como precisa. Mas aquilo vai te sobrecarregar, porque você não tá dentro daquele perfil e não vai conseguir fazer da melhor forma, né? Então, isso acaba pressionando. Então, trouxe muita clareza depois daquela palestra, porque eu acho que
E eu já tinha ouvido falar do disco, mas não da forma como É você que trouxe. todo mundo sabe do disco, já ouviu falar do disco, mas ninguém usa o disco da maneira. Ninguém não, a grande maioria não usa o disco da maneira certa, entendeu? É, o pessoal pega é muito disso como se fosse um horóscopo, né? Como se fosse, eu sou de touro, eu sou de, Isso, eu entendeu? sou analítico, eu sou influente, eu sou dominante, eu sou... É, Mas, cara, não é isso. É você exatamente. entender como você funciona, como as pessoas funcionam. E saber comunicar, porque Isso, depois disso também eu soube comunicar, olha, eu funciono assim, isso. entendeu? Porque é mais fácil a convivência com as pessoas, é mais fácil trabalhar isso com as pessoas. E depois que passou todo esse processo, você chegou lá, né? Você chegou lá na Califórnia, você falou assim, agora, pronto, zerei. E qual que foi o momento que você falou assim, não? É, Cara, a gente. Todo mundo. E aconteceu comigo isso que eu vou falar, né? Eu sempre achei que quando desse o porradão que mudasse a minha vida, ia ser o dia mais feliz da minha vida. E foi um dia muito legal da minha vida. Quando eu dei o conforto financeiro, ter a liberdade financeira, foi muito legal. Mas a gente sempre acha que ali é o fim, né? A gente acha que, pô, zerei o game. Só que eu zerei o game e aí? Eu ia deixar meus filhos na escola e ia pra praia contar caranguejo, né? Então, cara, chega um momento que bateu uma depressão, assim, forte. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo? Eu tava no Brasil, não falava lá nem, quando eu cheguei, nem o verbo to be direito no inglês. Sofri com a língua, dificuldade de comunicar, dificuldade de se relacionar. Só que eu tive que dar uma zerada na minha mente. Eu tive que entender que eu precisava ressignificar o sucesso para poder caminhar. E para mim começou o sucesso, começou, pô, levar meu filho na escola, buscar meu filho na escola, levar meu filho no futebol. Eu ressignifiquei muita coisa na minha mente. Porque é muito interessante, Bruno, que a todo momento, né, a mídia, a sociedade, a internet, ela vende que o sucesso está no fim, quando você vende uma empresa, né, quando você chega lá. É difícil você aprender a curtir e viver a jornada, porque na jornada tem muitos problemas, tem muitas dores, né? Você passa a maior parte do seu tempo resolvendo problemas. É igual casamento. Casamento tem que ser uma decisão de amar. Porque o casamento tem tudo para dar errado, porque você passa a maior parte do seu tempo fazendo coisas chatas, você cuidando de problemas de filho, você cuidando de conta, você tendo que arrumar dinheiro. Essa é a verdade, né? Então eu passei muito tempo achando que ali ia ser um momento que ia pô, ser mais feliz, e aí eu me vi que não. E hoje eu estou aprendendo mentalmente a curtir mais a jornada. É mais fácil hoje com dinheiro no bolso? Lógico que é mais fácil. Mas eu estou curtindo mais esse momento, entendendo que tá tudo bem, que tá no caminho certo, entendeu? Então, eu tô curtindo mais a jornada. Nós precisamos, porque a maior crise da nossa geração, qual que é? Ela é depressão, ou nós estamos presos no passado, ou ansiedade, ou nós estamos muito preocupados com o futuro. Nós não aprendemos a viver o presente, que é um baita desafio. Então, eu tenho aprendido a viver o presente mais forte. legal. E, e isso para mim ficou muito claro no sentido assim, a jornada ela é tão importante quanto o Destino final. pódio, né? Porque é na jornada onde você tem as grandes experiências, né? É, mas você viver a jornada é um baita desafio, né? Porque É, a jornada é cheia de problema. é. E aí, o problema, eu tenho trazido isso nas rodadas, tenho trazido isso nos movimentos, né? Que assim, não existe problema. Problema não existe, certo? Que problema que existe? Não existe problema. Porque todo problema ele tem uma solução. Então ele deixa de ser um problema. Você Sim, o seu desafio agora é encontrar a solução daquele problema, sim. né? Depois que o Elon Musk fez o foguete da ré, não tem mais Mas problema. não tem mais problema. Qual que é a solução, né, que você pode encontrar? E só que você só vai descobrir isso dentro da jornada. E dentro da jornada é que você vai ter os grandes insights, as grandes ideias, né? Muito bom. Muito bom nosso papo de hoje. Gostei muito da sua participação aqui, da Obrigado sua pelo visita. convite. E queria pedir para você deixar, né, se você puder, uma mensagem para quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, né, que possa motivá-lo
a dar mais longos passos, né? Eu aprendi, Bruno, que na jornada, né, empreender não é um passo de cada vez. Empreender é um salto de fé, né? Eu falo que comprovadamente no Silicon Valley foi isso com dados, identificado que empreendedor tem mais empreendedores com sorte do que outros. Sorte você encontrar a pessoa certa, né? Tem mais empreendedores com coincidência do que outros. E para o Thiago, o que que é sorte? Para o Thiago, sorte é Deus. Para o Thiago, o que é coincidência? Coincidência são pessoas que não conseguem identificar nos mínimos detalhes o poder de Deus na vida daquele que o ama. Então, a minha recomendação é, independente da sua religião, da religião que você acredita, você vai precisar de fé na jornada. Pois, cara, você vai pensar em desmotivar, você vai desmotivar, você vai parar, você vai desanimar, e essa é a realidade. Então, a minha sugestão é buscar mais, né, o entendimento de Deus, buscar mais a Deus, buscar mais um relacionamento, porque é o que eu falo. Qualquer decisão errada que eu tivesse tomado, eu não estaria aqui para contar essa história bonita. E como que a gente toma decisões certas? A gente tá tomando decisão a cada minuto, cara. A cada dia toma 10 decisões. Como que a gente toma as grandes decisões da nossa vida certa? Na minha ideia, no meu pensamento, é você buscando um relacionamento com Deus. Quando você busca um relacionamento com Deus, você toma as melhores decisões. E aí essas decisões vão te levar, as tuas escolhas, decisões vão te levar para outro patamar, né? Falo isso. E os melhores ganhos, e por último, para encerrar, os melhores ganhos da nossa vida são no longo prazo. Meu primeiro negócio, eu fiquei 14 anos empreendendo, foram 7 anos andando de lado, 7 anos sobrevivendo. Então, assim, pense que negócios, empreender, não é uma maratona de 100 metros, né? Não é, desculpa, uma jornada, é uma maratona. Então, pense no longo prazo, não pense no curto prazo. É isso. Bom, muito bom. Eu tenho um amigo também que é meu pastor, e é o Cauã, né? Um abraço, Cauã. Ele diz assim: é melhor andar com Deus do que ter um bom plano. E isso é uma grande verdade, É né? isso. Gente, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Muito bom estar com você. Espero que você tenha aproveitado ao máximo. Espero que você tenha tido bons insights e também espero que, né, isso seja como uma semente plantada no seu coração. E depois as redes sociais do Thiago vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Ou no Spotify, onde você estiver nos ouvindo. Siga ele lá, né? Acompanhe também o trabalho dele. E também acompanhe, né, a Fundação Oliveira, Oliveiras, né? Que tem um trabalho muito legal com pessoas em situação de vulnerabilidade vulnerabilidade emocional. emocional. Muito bem, então esse foi o nosso episódio de hoje. Quero agradecer e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, siga também, né, dentro do Spotify, siga nas redes sociais para acompanhar mais sobre o nosso podcast. Um abraço e até mais.